Olá, seres sinápticos! Tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem, que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Eu já estou aqui com ele, uma pessoa doce, estudiosa, sensível, cabeça aberta, um cara que me apresentou a osteopatia. Então, imagina que eu entrei naquele consultório arrastando a perna e eu saí andando normalmente. Mágica? Não. Muita sensibilidade e um trabalho maravilhoso. Eu estou aqui com essa lindeza de pessoa, Marisa. que é o Rafael Correia. Falei certo? Correia. Correia. Correia, não Isso. Correia, Correia. Correia. E aí, Rafael, a minha ideia hoje era a gente poder contar para as pessoas o que é a osteopatia, de onde ela vem, Legal. né? A gente poder. Eu nunca tinha ouvido falar disso até te conhecer. Eu acho que é uma coisa muito bacana e claro que eu sou suspeito de falar que é muito bacana, mas muita gente ainda pergunta, sabe, Marisa? A dúvida. Nós nos conhecemos já faz alguns anos, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, olha, eu não conhecia a osteopatia, é uma coisa nova. Ah, ela vem do Oriente. Algumas pessoas têm essas dúvidas, né? E pouca gente sabe que a osteopatia já é uma prática e uma ciência já de longa data. Ela surgiu no século XIX. A pessoa que desenvolveu e sistematizou a osteopatia foi um médico cirurgião chamado Dr. Andrew Taylor Still. Naquela época, a medicina não era tão desenvolvida como é nos dias de hoje. Então, o Dr. Still e todos os médicos tinham uma série de desafios próprios da época, né? Só que, pelo perfil do próprio Dr. Still e pela história pessoal dele, ele começou a questionar a medicina que ele mesmo fazia naquele momento. E voltou a estudar de forma super aprofundada o corpo humano. Porque eu imagino que naquela época devia ser um pouco como é hoje, que é por partes, né? Então você tem o cara que é especializado no tórax e depois nas pernas, ou não. Sim, uma série de limitações. A gente pega textos da época, que o próprio Dr. Still deixou registrado, a pessoa ficava enferma e era tratada bebendo uísque. Era receitado pelos médicos beber uísque. Então, um absurdo, né? Hoje é, mas na época, né? Isso. Só que ele sacou que era um absurdo, né? Então, muitas vezes a pessoa ou perecia ou se curava da patologia, talvez por sorte, e muitas vezes, inclusive, desenvolvia o próprio vício do alcoolismo. Ou seja, não tinha evidência nenhuma, Nada. zero evidência Isso. científica. Então, o Dr. Still ele voltou os seus estudos, começou a estudar anatomia, a mecânica e a fisiologia do corpo humano novamente. Ele já era médico, já era cirurgião, né? E ele começou a perceber que tudo no corpo tinha a sua capacidade de movimento. Toda a estrutura do corpo, seja uma peça óssea única, um complexo articular, um feixe de músculos, um órgão, uma víscera, um feixe de nervos ou vasos, tudo tem movimento. O movimento é inerente à vida, na verdade. Quando ele percebeu que se uma estrutura perdia a sua movimentação livre, ela gerava uma sobrecarga na função, no sistema, seja naquela própria estrutura ou de um sistema maior ao qual ela fazia parte. E com isso, com o passar do tempo, em pequeno, médio ou longo prazo, os sintomas apareciam, que são as doenças. E aí, aos poucos, ele começou a perceber que ele conseguia diagnosticar essa falta de movimento nas estruturas, manualmente falando, que as ferramentas eram as mãos, e começou a desenvolver uma série de ferramentas para devolver o movimento para as estruturas, independente de quais sejam. Mas então assim, ó, vamos exemplificar. Me pega a correlação mais maluca que você já viu de uma parte que não movimenta e um impacto num lugar que você fala, meu, o que tem a ver isso? Por exemplo, coisas malucas. Eu trabalho muito na área de pediatria, como você bem sabe agora, né? Você mudou aí mas isso também serve para adultos. Vamos pôr, muita gente acha que a osteopatia trabalha somente com dor. Então, nos adultos, nós somos muito procurados pelas dores. Eu que o diga. Isso, sei lá, travou a perna, a coluna, né? Dor ciática e etc. Mas a proposta da osteopatia foi sempre trabalhar o indivíduo de forma integral, independente do que ele apresenta. Quando ele apresenta um sintoma, um sinal, é simplesmente a forma com que o corpo está gritando para nós osteopatas, né?
Então, por exemplo, um exemplo maluco, a pessoa tem uma alteração importante gástrica, né? Poxa, alterações gástricas, o médico vai tratar clinicamente dando um remédio, seja ele qual for. Ele vai mitigar o sintoma, Também, né? E principalmente. procurar uma Ou causa. fazer uma cirurgia. A medicina clássica ela tem, a princípio, duas ferramentas. A parte farmacológica ou a cirurgia, né? Então, a proposta da osteopatia seria criar boas condições para aquele estômago, vou reduzir só no estômago, mas é um complexo muito maior, funcionar bem. Para que ele funcione bem, ele precisa ter bom movimento e receber principalmente um bom aporte vascular, tem que chegar bastante sangue arterial, ter um bom retorno venoso linfático e as suas informações neurais devem chegar livremente. Então, um dos nervos que manda informação para o estômago, por exemplo, ele sai da cabeça. Ele chama nervo vago. Ele sai por um buraquinho que é o encontro de dois ossos. Um aqui atrás, o occipital, e um do meio, que é o osso temporal. E aí tem um buraquinho lá que sai vários nervos. Dentre esses nervos sai esse nervo vago. Que tem a teoria polivagal, Exatamente, né? do A Porges, síndrome né? polivagal, que é um Isso, horror. exatamente. Então, os nervos, né, Marisa, você bem sabe disso, eles funcionam como um fio de rede. Ele manda e traz informação. Se a gente pega um fio de rede, nosso aqui, aperta ele, torce, comprime, o fluxo de informação neural não vai se dar de forma adequada. Então, se esse nervo vago que sai da cabeça, passa intimamente pela cervical alta, desce pelo pescoço, por entre estruturas mais robustas, adentra o tórax, desce por ele enrolado no esôfago e depois ele atravessa o diafragma e chega no estômago. Ele tem todo um percurso que, mecanicamente, ele pode encontrar alguns entraves de mobilidade de estruturas mais robustas que, eventualmente, poderiam repercutir no seu fluxo natural de informações. Então, para a gente, em osteopatia, para eu tratar um estômago, eu vou ter que fazer um repasse mecânico de toda a sua inervação. Quem inerva, essa é uma inervação. Tem outra inervação que sai da torácica. Quando você fala em repasse mecânico, acho importante a gente entender que ele está falando de manipulação. Isso, Não está falando de fazer um exatamente. exame para olhar o que nervo que Isso. está interrompido, lá, lá. Isso. Você tem que ter uma sensibilidade nas mãos Exato. que vai compreender o que está sentindo A ali. osteopatia, ao longo dos anos, isso começou lá com o Stihl, e ao longo de todos esses anos, ela foi desenvolvendo um ferramentário manual, manipulativo, de testar as estruturas do corpo na sua mobilidade fisiológica, seja de forma direta ou indireta. Então, todo momento que um osteopata está com a mão num paciente, ele, em verdade, está procurando estruturas que não se movimentam, mecanicamente falando, e tentando colocar esse povo todo para se movimentar, né? Tá. E aí, em teoria, se arma um terreno mecanicamente favorável para a fisiologia do corpo naturalmente florescer. E eu posso fazer uma pergunta que pode ser meio burrinha? Não tem problema, Nenhuma né? pergunta Porque o é professor boa. aqui, gente, não tem pergunta burra pro professor. Qual que é a diferença entre, então, a osteopatia e a quiropraxia? Tá, ok. Eu costumo dizer, Marisa, que a quiropraxia ela é prima da osteopatia. Eu costumo dizer assim, uma prima de primeiro grau, digamos assim. Aham. Existem registros históricos, inclusive isso lá nos Estados Unidos, no Museu da Osteopatia, que o doutor, ele não era médico, era o Daniel Palmer, que foi o criador e sistematizador da quiropraxia. Ele conheceu o Dr. Stihl, permaneceu com ele por um tempo. Trocaram figurinhas. Trocaram algumas figurinhas ali, provavelmente, e depois o Palmer se afasta do Stihl e, alguns anos depois da fundação oficial da osteopatia, surge a quiropraxia, né? Então, a quiropraxia clássica, ela foca no sistema músculo-esquelético, dando ênfase principalmente no eixo central, coluna, onde disfunções de movimento, que os quiropráticos chamam de subluxação quiroprática, seria a disfunção de mobilidade da coluna, que poderia vir a afetar o fluxo neural e, dali, o alvo aparecer a patologia. Então, o nervo que sai da coluna e vai para o estômago, como eu falei para você,
então eles tratariam ali. A osteopatia, ela tem esse entendimento também, mas abrange um universo muito maior, né? Então, a quiropraxia clássica diz que se a minha coluna está com uma alteração, o nervo que sai daqui e vai até você, essa é uma via. Eu tratando a coluna, eu melhoro ali. Mas qualquer livro de fisiologia clássica, padrão, diz que o nervo também é uma rodovia de mão dupla. Eu tenho informação que sai da parte músculo-esquelética e vai para a víscera, e tem muita informação que sai do componente visceral e vai e volta para a parte central, e esses neurônios se conversam. Então, as disfunções de mobilidade para nós, em osteopatia, elas abrangem um leque muito maior, o universo craniano, o universo visceral. E, claro, hoje a quiropraxia moderna também já percebeu e buscou muitas coisas que originalmente vinha a princípio dentro desses entendimentos osteopáticos. Elas são muito parecidas, mas, em verdade, tem diferenças bem robustas entre Tem uma elas. coisa, assim, tem mil coisas muito curiosas que eu quero saber, mas tem uma assim, eu vou contar uma experiência. Então, minha filha foi lá, óbvio, né? Porque o que é bom, a gente põe o filho. Vocês já repararam nisso? Eu sei. Na verdade, o que é bom, a gente bota o filho junto, porque a gente Exato. quer a gente quer que ele tenha o melhor, né? Uhum. E aí, beleza, fez lá né, a manipulação. Aí, de repente, pegou um papel e botou aqui e fez ela olhar para determinado ponto. Você Aí tem uma eu, memória boa, hein? não, mas isso ficou marcado, porque daí eu olhei assim, falei, gente, mas o que esse homem está fazendo? Aí eu quero que você explique isso, porque a gente estava falando de outra coisa, a gente estava falando de cifose, de uma questão aqui atrás, e aí você fala do olho, que tem que olhar e fazer exercício com o olho. Isso, então, bom, faz muitos anos que eu atendi, né? Não, não precisa lembrar Mas dela. Assim. provavelmente, né? Então, o que a gente tem? Existe um reflexo natural, que é um reflexo chamado óculo cervical, basicamente. Para onde vai a nossa mirada, o nosso olhar, né? Então, se você gira os olhos assim, vai para um lado, vai para o outro, a tendência é que a nossa cabeça acompanhe, né? Muitas vezes, o posicionamento que a pessoa tem de postura, de cabeça, às vezes mais inclinada ou anteriorizada, ela é o resultado de todas as informações que o sistema tônico postural recebe pelos receptores posturais, e aí o computador central analisa e fala assim, legal, coloca a cabeça assim, coloca para frente, inclina a coluna para lá. E quais são esses captores? Existem os olhos, são um captor postural, então a gente tem uma tendência de manter o olhar sempre horizontal. Se eu inclino para cá, eu tendo a para te olhar, né? O sistema vestibular, que fica dentro do ouvido interno, o sistema estomatognático, simplificando os dentes são altamente inervados, então existe um complexo de manter a oclusão sempre adequada. Se ela não está, eu mudo a posição da mandíbula, que interfere na posição da cabeça e pescoço, e os pés. Então, todas essas informações vão para o sistema tônico postural. Provavelmente, na época, o teste foi para ver se ela fazia convergência ocular adequada. Porque se eu tenho dois olhos, para eu formar uma imagem de Marisa, a imagem do olho direito e a imagem do olho esquerdo, elas têm que se sobrepor. Então, quando elas se sobrepõem, eu vejo uma Marisa só. Se eu fico vesgo e vejo duas, não dá. Então, muitas vezes, quando a pessoa tem um déficit de convergência ocular, que acontece muitas vezes por alteração tônica da musculatura extrínseca dos olhos, que é a musculatura esquelética, assim como o bíceps, etc., ela muda a posição da cabeça no espaço, ela adapta a posição da cabeça no espaço para tirar a sobrecarga dos olhos. E aí ela chega no consultório e fala, estou com dor no pescoço, entende? Então, essa visão bem ampla, ela é muito característica da própria osteopatia. Ao invés de a gente tratar o pescoço, nós vamos tratar a pessoa, está com dor no pescoço. Mas da onde vem todo esse raciocínio para desencadear uma sobrecarga específica no pescoço? Então, se você lembra bem, né? Então, provavelmente, se eu passei algum exercício ocular para ela, ela devia apresentar, na época, alguma alteração dessa dinâmica de movimentação dos olhos, que a gente precisou treinar, adaptar, melhorar para que tirasse a sobrecarga da cervical. Porque não adiantava tratar a cervical dela e aí depois, se ela
ela compensava de novo para enxergar. Ou E essa seja, abortava ia. é um exemplo de como, desse olhar global, Isso, então, esse foi né? um exemplo bem legal, bem maluco, do jeito que você É, pediu. Eu falei do porque nervo vago, você a falou mãe dos olha e olhos. fala, Isso pô, aí. esse cara tá no olho da menina, que Tá tá doendo louco. é aqui, né? Isso é E é verdade. É muito verdade. legal isso. É. Agora, essa tua transição para a questão dos bebês, Uhum. quer dizer, teoricamente, os bebês são bárbaros, assim, né? Não Sim, são incríveis? O bebê não são. fica compensando nada. A gente que estraga eles? Como é que é essa Na história? verdade, isso. Eu costumo dizer assim, ó, eu tive um professor que falava assim, na verdade, uma professora, que ela falava que o nosso corpo conta a nossa história de vida, né? E é uma história de vida mecânica, né? E não mecânica. A nossa aqui, nós já somos grandes, né? Uma história de vida nutricional, emocional, mental e assim por diante. Adoro essa E minha parte. isso vai moldando o corpo, né? Aham. Costumo dizer para as pessoas, ninguém vê ninguém falando assim, né? Tô tão animado hoje, né? E aí ela vem com dor no pescoço, né? É, a história de vida do bebê também já está ali, no corpinho dele. Qual é a história de vida do bebê? A sua gestação. Hoje, quem estuda a dinâmica de pediátrica mais atual, os pediatras dizem que até antes da concepção isso tem que ser levado em consideração. O pessoal que estuda a parte de epigenética, né? Mas ok, o bebê foi concebido e começou a crescer dentro do útero da mãe. As condições intrauterinas, elas são importantes também para a formação do corpo do bebê. Apesar de ser um ambiente que permite movimento, o bebê ele não está ali flutuando como um astronauta no espaço livre. Ele está num ambiente restrito. E esse corpinho dele vai se moldando. Então, a depender de como ele está posicionado na pelve materna, se esse bebê, por exemplo, é comum, às vezes eu pego um casal que a mãe é pequena e o pai é grandão. E o bebê resolve puxar o pai numa pelve pequena, Ui. já num ambiente intrauterino mais restrito. E Uhum. aí ele tem uma movimentação menor, a combinação de posição do bebê, tamanho da pelve materna, se o bebê está sentado, se ele está pélvico, se ele está... Tem uma história que não pode dormir, que a grávida tem um lado certo para dormir. Se recomenda que a grávida durma sobre o lado esquerdo dela. Pois é, isso é Né? uma treta, né? Isso, é pela anatomia, é uma treta. É uma treta, porque você está Porque, acostumado a dormir do outro exatamente. lado, você vai passar a Isso gravidez acontece em inteira. virtude, porque a artéria, a aorta, ela sai do coração e desce e manda sangue para o resto do corpo. Só que ela tem a bomba cardíaca que impulsiona esse sangue. O retorno à volta, o retorno venoso se dá por diferença de pressão. Então, a veia cava, que traz o sangue do corpo para o coração, não tem um coração que bombeia ela. Então, se você deita sobre o lado direito, a gestante deita sobre o lado direito e o bebê já está maior, ele tem uma tendência de comprimir um pouco esse retorno venoso e dificultar o mesmo. Né? Então, por isso que isso se recomenda que quando ela quer dormir de lado, o bebê já está maior, então dê preferência para o lado esquerdo, que o coração consegue vencer. O lado direito ele tem a tendência de ser mais chato por causa disso. Né? Então, o bebê lá dentro, por exemplo, gravidez de risco, que a mãe não pode se movimentar muito, uma gestação onde a mãe já teve previamente cirurgias uterinas, por exemplo, de miomas, né? Então, a elasticidade, a restrição de mobilidade dentro daquele ambiente que o bebê vai crescer tende a ser um pouco mais restrita. Mas aí tem o que fazer, porque não nasceu ainda, né, gato? Você vai Isso, não fazer tem o o que quê? fazer. Vai deixar rolar. Por isso que eu falei, o nosso corpo conta a nossa história. O bebê ele vai se moldando. Por exemplo, gestação gemelares, né? Então, não tem só um bebê lá dentro, tem dois, às vezes tem três. Então, o ambiente é mais restrito ainda. E esses bebês, eles vão se moldando. Depois, as forças mecânicas que atuaram durante a gestação se somam às forças mecânicas do processo do parto. E o parto, o nascimento, ele é intenso mecanicamente para o bebê. O corpo foi preparado para isso. Dá uma amassadinha. Isso, naturalmente o crânio da criança, ele tende a se modelar para passar no canal do parto. Então, os perímetros cranianos, eles diminuem. Os ossos do crânio, muitas vezes, eles conseguem cavalgar um em cima do outro. Que é tudo molinho, né? Exatamente. Então, o perímetro cefálico diminui, o bebê passa pelo canal, ou mesmo o bebê que nasce de cesárea, ele é manipulado durante o processo do parto. O médico tem que
pegar ele lá dentro, ele tem que ser tracionado muitas vezes pelo pescoço, né? Então, nascer é mecanicamente intenso, né? Eu costumo brincar com meus alunos, ó, imagina se abre, esse teto aqui abre, ó, aí vem a mão de um gigante e puxa a gente pela cabeça. Nossa, né? mano, sério, é Então, assim, é a mesmo. cesárea. Aí depois né? pega nas patinhas, assim, bate na Hoje, bunda. graças a Deus, isso não se faz Não tem mais de Não, pegar não faz mais. Né? E, então, nascer é mecanicamente intenso. A somatória desses fatores, e depois que o bebê nasceu também, ele é manipulado, se ele fica na UTI, dependendo de como o pai e a mãe pega. Então, essas disfunções de movimento de estruturas, elas muitas vezes acontecem lá dentro da barriga. Processo do parto e depois no pós-parto também. Daí entra o osteopata. Ser bebê é desafiador por uma série de fatores. O próprio corpo humano nasce imaturo. Hoje a ciência já percebe, tem uma série de imaturidades no início. Sim, inclusive cerebrais, né? Exatamente. Mas me vem a imagem do macaquinho, né? Porque o macaquinho nasce, ele já gruda aqui e depois ele já sai andando, então ele não tem essa manipulação que você está falando. Ele também De uma passa certa forma. por um desafio, né? Mas em termos de maturidade cerebral, como você diz, se a gente for pensar, o ser humano, essa é a sua área, inclusive, né? O ser humano deu muita ênfase no que está aqui dentro. É verdade? É verdade. E aí, em virtude disso, numa análise mais biológica, os nossos filhotes, eles são os mais vulneráveis e dependentes por maior tempo no planeta Terra. Sabia que isso causa um impacto emocional também, e psicológico? Com certeza. É interessante, porque agora a gente vai conversar da biologia do amor materno. Então, isso é muito sobre importante. Isso. E aí a gente nasce no século XXI, inteligência artificial, né? O bebê ficou muito tempo na barriga, a família gastou uma grana para fazer um quarto top, aí vira para a mãe e fala assim, seu bebê tem que dormir no berço sozinho. Não pega ele no colo, não, que ele vai ficar mimado. Ele está te manipulando, nem tem cérebro para manipular. Então. O bebê precisa de colo, é fisiológico. Você acha também? Porque tem umas doideiras não, assim. É biológico, o bebê precisa disso aqui. Você já leu um livro que chama Nana Neném? Devia ser proibido esse livro. Mano do céu, aquilo ali é muito doido. Mas é verdade, gente. Não é nada biológico. Um autor que é super competente, né? Nossa, fugiu o nome dele. Ele é o autor do Bessame Mucho. Ele fala assim, ele falou uma vez num congresso, eu vou lembrar o nome dele. Se você deixa o seu bebê chorando e não vai atendê-lo, passa um dia, 2 dias, depois de um tempo, ele aprende a dormir. Você acha que ele aprendeu a dormir ou ele parou de chorar porque ele percebeu que não adianta eu chorar, que meus pais não vão me acolher? Entrou em desamparo aprendido, Exato. John Bowlby. Não é verdade? Ok, super. E aí o primeiro vínculo que um ser humano precisa ter na vida dele, que é com a própria mãe, não é atendido, como é que esse ser humano vai crescer ao longo da sua história? Então, desenvolvimento... Isso. Né? Então, hoje já se sabe dos benefícios do contato pele a pele do bebê com as mães, né? Aquele projeto canguru, né, das crianças exatamente. Que ficam aqui. Então é super biológico estar com a criança junto, né? Então todo esse processo é importante. E claro, retomando as disfunções mecânicas, toda essa história de gestação, parto e depois no pós-parto. Às vezes o bebê fica na UTI, lá ele é manipulado, fica sempre de uma mesma posição. Gera marcas no corpo do bebê. E aí, essas disfunções mecânicas, elas podem ser ou as causadoras, ou elas vão intensificar situações que naturalmente se considerariam normais nos bebês. Né? Então, o trato gastrointestinal de todo bebê é imaturo. Ok, sim, é verdade, todo mundo sabe. Mas por que o meu filho tem desafios tão intensos nessa esfera e o filho do vizinho não? Você acha que a constipação pode ser isso? Então, assim, seja a constipação, a cólica, as disquesias, o refluxo, fisiologicamente falando, existem várias teorias, dentre elas, entre essa dinâmica da imaturidade. Tá? Agora,
essa imaturidade, ela é a mesma para todos os bebês. Uhum. Claro, a depender do tempo de gestação que ele tem, se ele foi prematuro, se ele foi termo e assim por diante. A cada semana que passa, esse trato gastrointestinal ele vai ficando mais competente e mais amadurecido. Mas isso leva alguns meses, inclusive. Porém, vamos pegar 2 bebês que nasceram exatamente com o mesmo tempo de gestação, perfeitinhos. Vamos pegar uns gêmeos. Nasceram lá com 40 semanas de gestação, 38 para os gêmeos, otimista. 39, eu que gosto de deixar os bebês no forno lá, né? 38 semanas de gestação, fizeram, aí um é um menino e o outro bebê é uma menina. Então, a estrutura é diferente, a menina tende a ser menor e o menino tende a ser maior. E vamos colocar esse menino em cima, na barriga da mãe, e a bebê menina embaixo. Então, ela é menor, mais delicada estruturalmente falando, o irmão dela está em cima dela, comprimindo ela ao longo da gestação, né? E os 2 nascem, gêmeos com o mesmo tempo de gestação. Aí um tem desafios gastrointestinais super intensos e o outro não. Então, uma das possíveis teorias é a teoria mecânica que a osteopatia defende. Que essa inervação, então, que levaria essas informações peristálticas, por exemplo. Exato, né? Então, isso, as inervações autonômicas dos nervos que saem do crânio, da coluna, a própria mecânica dessas vísceras em relação ao diafragma de um bebê que tem características um pouquinho diferentes do de um adulto. Então, quando a gente vai reestruturando essa mecânica, a gente gera um bom terreno que facilita a fisiologia. Aí o bebê ele vai ter o que ele teria naturalmente pela sua fase de desenvolvimento e não tão intenso assim. Então, aí está me vindo uma ideiazinha aqui, que talvez fosse legal não esperar os sintomas eclodirem e fazer uma checagem lá, entendeu? Quase que um preventivo, ou um profilático, ou qualquer coisa assim. Isso é legal. Isso seria o melhor dos mundos. Que a gente sempre quer o melhor para os nossos bebês, gente, não é? Tô pensando já... Costumo brincar, né? Uma revisão pós-parto. Ah, revisão pós-parto, que ótimo. Países, Marisa, onde a osteopatia já é mais reconhecida, já de muitas décadas, inclusive. Tem países onde a osteopatia é, inclusive, profissão independente das outras de saúde, né? A pessoa faz faculdade de osteopatia. Mas um osteopata é sempre um físio, é isso? Aqui no Brasil... Ou é outra coisa? Esse é uma seara específica de cada país e a legislação que rege naquele país. A osteopatia é uma coisa só. Porque a quiropraxia não, ela tem uma faculdade que não precisa de físio antes. Isso, mas aqui na nossa legislação brasileira, a quiropraxia também ainda não é profissão. Ah, entendi. A osteopatia é? Não, também não. A gente pode falar disso também. Mas, fechando esse raciocínio, quando você faz essa dinâmica com o bebê, existem maternidades fora do Brasil, na Inglaterra, na França, na Itália, que tem o osteopata lá dentro, entende? O osteopata faz parte do time... Do corpo médico mesmo. Exatamente, olha do time só. de saúde que vai receber a mãe lá e depois o bebê. Então, isso é muito legal. Porque você faz uma prevenção. Isso, tem osteopatas que trabalham em UTI pediátrica fora do Brasil. Então, isso é muito bacana, isso é muito legal. Aqui a gente ainda precisa caminhar bastante em relação ao reconhecimento da especialidade, da osteopatia, e aos poucos as pessoas vão reconhecendo. A osteopatia, como qualquer área das ciências médicas, vem aos poucos trazendo conhecimento científico. A gente ainda precisa trabalhar muito em termos de produção científica, mas nós já temos pequenos estudos que jogam luz em situações bem interessantes, principalmente na parte de recém-nascido e prematuridade. Tem um grupo na Itália que vem mostrando que a atuação da osteopatia pode diminuir o tempo de internação na UTI. Então, olha que legal. Nossa, e eu, de novo, estava pensando aqui que na Inglaterra e tal, em termos de saúde pública, isso é maravilhoso, porque você pode fazer uma profilaxia de problemas que a criança vai ter que vão sobrecarregar o sistema de saúde. Sim. Então, o intuito de uma osteopatia pediátrica bem feita, ele é até ambicioso, eu costumo brincar. É a gente atuar nessas crianças
para tentar produzir adultos mais saudáveis. Adultos mais saudáveis. Tem muita coisa que a gente poderia ter atuado de forma mais intensa e com repercussões mais profundas no bebê e na criança do que um adulto já com a estrutura toda formada, né? Então, é interessante. Eu, claro, de novo, sou suspeito para falar, mas para mim o melhor dos mundos seria todo bebê, depois que ele nasce, independente da gestação e do parto que ele teve. Seria super válido ele passar por uma sessão de osteopatia. Os bebês que passam por gestações mais desafiadoras e partos mais desafiadores, mais ainda. Então, os gemelares, de cara, já deveriam... Gemelares. Seria legal. E partos um pouco mais... Quanto mais prolongado o parto, mais exposto o bebê está às forças mecânicas durante esse parto, independente de qual parto seja. Entende? Mas só a dúvida, então, um físio, um osteopata é um físio sempre. Então, um aqui físio... no Brasil, a osteopatia começou a chegar no Brasil, muitos colegas fisioterapeutas iam para fora do Brasil, estudavam osteopatia na Europa. Aos poucos começaram a trazer esses professores osteopatas para o Brasil, para dar os cursos aqui. Esses europeus perceberam que no Brasil ninguém sabia o que era osteopatia, não tinha escola de osteopatia, e aos poucos essas escolas europeias começaram a surgir no nosso país, né? Esses professores começaram a trazer essas escolas para cá e recebendo alunos fisioterapeutas. E começaram a formar fisioterapeutas osteopatas. Ao longo dos anos, chegou um momento que o Conselho Federal de Fisioterapia falou assim, ok, isso é muito legal, então vamos regulamentar isso, né? Então, se consultou na época pessoas competentes na área de osteopatia e se fez toda uma exigência para que o profissional fisioterapeuta pudesse dizer que ele é especialista em osteopatia ou osteopata. Uma das funções do conselho de classe é, além de maestrar e reger a profissão, mas também ajudar na proteção da população, inclusive, né? Sim, então, com dentro certeza. disso, então, ok, tem muito fisioterapeuta fazendo osteopatia. Então, ok, para que o meu profissional fisioterapeuta possa dizer que ele é osteopata, que ele é especialista em osteopatia, ele tem que cumprir esse mínimo aqui, ó. Então, na época, foi trazido o mínimo internacional, né? Então, ele precisa cumprir X horas na sua formação teórica, X horas numa prática supervisionada de estágio, digamos, de prática. Isso é manual, uma né? especialização, então, no Isso. E aí, caso. se ele cumpre tudo isso, ele está apto a prestar uma prova de título de especialista. Ok. E aí, caso ele seja aprovado, ele pode dizer que ele é especialista em osteopatia. Isso vem já de um bom tempo. Mudou-se um pouco a dinâmica de legislação, o Conselho acabou, infelizmente, reduzindo as exigências para um osteopata, para um fisioterapeuta ser conhecido especialista. Isso não é a nossa discussão agora, mas o fato é que o Conselho Federal de Fisioterapia foi o primeiro a reconhecer a osteopatia como especialidade. Então, a depender de onde a osteopatia está inserida, da legislação daquele país, ela pode ser uma profissão independente, assim como na Inglaterra, a pessoa faz faculdade de osteopatia, por exemplo, né? Ou ela vem como uma disciplina que agrega as outras profissões da saúde, no caso, fisioterapia ou medicina. Porque assim parece muito complexo, né? Imagina você entender dos feixes nervosos, você entender de veias, de artérias, de músculos, realmente é muito complexo. É bem complexo. Na minha opinião, qualquer profissional da saúde, independente da fisioterapia, tem condições de se formar bom profissional osteopata, desde que tenha uma formação em osteopatia de excelência. A formação básica de fisioterapia nos dá uma série de conhecimentos sólidos que alicerçam muitas coisas da osteopatia. Outras profissões na área da saúde já não. Que é muita fisiologia, né? Fisiologia, anatomia, mecânica, cinesioterapia. O profissional fisioterapeuta, ele é forjado para trabalhar com movimento. Sim, né? sim. Outros não. Mas, independente disso,
eu creio que se eles tiverem uma formação de excelência em osteopatia, tem condições de se tornarem ótimos osteopatas também. E aí Né? você, quer dizer, a tua pegada então veio com essa coisa do bebê vitruviano, que é uma palavra muito esquisitinha que ninguém, a maioria das pessoas não sabem até Uhum. relacionarem com aquele desenho, Sim, né, sim. do homem, que é do Aham. Da Vinci, É não do é Da isso? Vinci, Mas do Da que vem Vinci. do É do Marcos Vitruvio, o arquiteto Vitrúvio, romano. que são as dimensões perfeitas, Isso. né? Então, assim, a formação do bebê vitruviano, que hoje eu presido, ela surgiu frente a essa história minha, particular, de como osteopata, né? Osteopata, professor de instituição internacional, que fui me especializando muito na parte de pediatria, né? Então, por exemplo, eu fui o primeiro professor brasileiro autorizado ou convidado pela Escola de Osteopatia de Madrid a ministrar a cadeira de pediatria na sua formação. Né? Então, ao longo desses anos de estudo e especialização dentro da pediatria, eu fui criando uma metodologia própria não só de estudo, mas também de trabalho com os bebês baseados nos preceitos osteopáticos. Então você tem um Né? protocolo. Não é bem um protocolo, mas um jeitão, digamos assim. Aham. Né? E um estudo, como você falou, é bem complexo. Então, um bebê ou uma criança está longe de ser um adulto em miniatura. A anatomia muda. Muda completamente. Olha que interessante isso que você Né? falou, Então, nunca assim, pensei nisso. estudar a anatomia de um recém-nascido me exigiu, porque não é fácil acesso a isso. Né? Não tem livros para isso. Né? De qualquer forma, ao longo desses anos, muitos alunos me cobravam. Rafael, você podia fazer um curso, eu posso ir aí no seu consultório te acompanhar, ver como que você trata. Poxa, o bebê não melhorou comigo, eu mandei para você, melhorou, o que você fez? Queria ir aprender. E eu sempre gostei de fazer meu trabalho ali. Eu estava dentro da minha caverna, eu estava confortável ali, né? Mas, ao longo do tempo, começou a chegar para mim, na minha prática clínica, famílias que haviam passado com outros colegas que se propunham a trabalhar com bebês, mas, a princípio, não tinham uma expertise tão grande assim. Então aí Né? você está falando de resolução de sintomas muito específicos, né? E Sim. não dessa parte mais do deixa eu levar lá para começar direito o Isso, negócio. exatamente. Isso. Eram Entendi. coisas muito Aí não específicas. melhorava o sintoma. Isso, exatamente. Aham. E eu admito que começou a me incomodar um pouco de ver muitas famílias tratando com pessoas que, a princípio, não haviam estudado um mínimo de pediatria mais aprofundada dentro da osteopatia, e as pessoas, às vezes, comendo bola. Então, fazendo aquele exercício que a gente sempre deve fazer, de não apontar o dedo para o próximo e apontar o dedo para a gente. Né? Uhum. O que eu posso fazer para colaborar com isso? Muito bom. Então, ok. Então agora eu vou abrir. Então, muito bem. Eu estou longe de ser o único osteopata pediátrico competente, né? Mas o que eu faço, eu sempre tento fazer com o máximo de competência possível. Então, beleza. Então, é assim que eu faço. Então, daí surgiu o bebê vitruviano. E o nome vitruviano do bebê foi transformar o homem vitruviano num bebê vitruviano, né? Então, o homem vitruviano é uma das obras muito famosas do Da Vinci. Muitas pessoas não sabem que ele está no caderno de arquitetura do Da Vinci, não no de anatomia, né? Onde, naquela época do antropocentrismo, onde o homem era considerado o centro do universo, que, ao meu ver, é uma visão totalmente errônea, né? Super. Um pouco egocêntrica, mas tudo Exato. bem. E aí, o que eu quis fazer? Resgatar isso dentro de uma inocência do próprio homem, se achar todo. Né? Então, beleza. Então, vou pegar esse homem vitruviano, que representa a perfeição do corpo humano, né? As medidas certinhas, tudo, que é uma coisa que a osteopatia acredita. A osteopatia acredita que o corpo humano, ele é perfeito, é uma máquina perfeita. Não tem que tirar nem pôr. Entende? E você sabe que eu acredito muito que ele guarda em si tudo que ele precisa para ficar bem. Exatamente. Inclusive em termos de saúde mental. Você vai gostar do que eu vou falar assim. É. O Dr. Steele, ele tinha muitas frases famosas. Dentre elas, ele falou uma assim,
A natureza foi atenciosa o suficiente para colocar dentro do homem tudo aquilo que ela chama de remédio. Entende? Nossa, amei Independente do isso. que seja. É perfeito. Era algo assim. Entende? Então, se o corpo humano tem as suas vias livres para funcionar adequadamente, a saúde vai aparecer. Seja uma saúde mais orgânica ou mesmo da sua área, uma saúde mental. Ele não está tendo condição para ter uma saúde mental. Onde que a gente vai? Então, por isso, essa visão integral do ser humano de corpo, mente e espírito, né? Que ele já apregoava lá atrás. Então, pegar isso e transformar num bebê. Então, o bebê vitruviano remete à perfeição do corpo humano, né? Frente a uma sabedoria universal, muito maior do que a nossa, né? E transforma esse homem muito cheio de si, dessa época, de onde foi criada o homem vitruviano, e traz para a sua inocência da criança e do bebê. E eu tenho impressão, apesar do bebê não ser um adulto em miniatura, eu tenho impressão que um bebê, ele tem muito mais potencial, porque ele não tem cronificadas todo o certas... a gente percebe isso, né? Sim. Quando a gente fala de TEPT, por exemplo, transtorno de estresse pós-traumático, as crianças, elas têm um prognóstico mais favorável do que os adultos. Então, eu imagino que nesse caso, você pegar um bebezinho ali e já corrigir logo cedo, qualquer intercorrência ou qualquer problema, deva ser maravilhoso. É muito bacana. E aí vem minha outra pergunta. Então, beleza, você vai lá e ensina os osteopatas a fazer uma osteopatia pediátrica eficiente. Agora, existe algum tipo de workshop ou dica que você dá para os pais? Pega assim, não pega assado, faz assim, não faz assado. Essas dicas eu faço, Marisa, no meu dia a dia de consultório. Eu nunca montei nada específico para os pais. Vou dar uma aula para os pais. Você ia bombar. Um curso de pais. Já me falaram para fazer. Mas tudo isso exige o nosso bem mais precioso, que é o tempo. É o tempo. Né? Então, Mas no seu Insta, assim, você não fala umas coisas? Não. E no Insta eu tento sempre dar dicas ali, né? Então, Seja ó, de pessoal, osteopatia. rafael.correa.osteo. Isso, Lá tem que ver essas dicas, sempre porque tento eu já fazer tô com vontade de querer ter outro neném só para poder fazer direito dessa vez. A minha mãe brinca, sabe, Marisa? É. Às vezes eu dou algumas aulas, dou alguns exemplos, ela brinca assim, puxa vida, se tivesse osteopatia na época que você e seus irmãos eram bebês, né? Então, no Instagram, eu admito que o meu Instagram é um Instagram artesanal. Ah, bom, né? Porque quem sou nunca? eu que faço. Eu também. Então, muitas vezes eu faço muita sequência, outras vezes eu fico um pouco, né, mais interiorizado comigo mesmo. Mas eu tento fazer esse trabalho. Porque a gente sabe hoje que é uma ferramenta onde as pessoas procuram informação. Então, de novo, apontando o dedo para mim, a gente que está na área e sabe muita coisa das nossas determinadas áreas, a gente vê pessoas fazendo trabalhos muito bonitos e a gente vê pessoas fazendo trabalhos, vamos dizer assim, não tão bonitos assim. Que poderiam ser mais bonitos. Né? E a população, em geral, ela não tem o discernimento de quem é um profissional sério e competente e de quem não é. Ela vai por onde? Número de seguidor. Nossa, essa pessoa tem trocentos milhões, bilhões de seguidores. Deve ser competente. E como a gente está nessa área já há muitos anos, muitas vezes a gente conhece a história daquele próprio profissional e sabe que não é bem assim. Mas nas redes sociais é uma autoridade completa. Então, trazendo novamente o apontando o dedo para mim, o que eu posso fazer, ao invés de ficar só reclamando, né? Puxa vida. Não, o que eu posso fazer de sério, de ético, em benefício das famílias que me procuram, em benefício dos alunos que me procuram. Ok, então eu vou fazer o meu melhor possível. Então, eu tento sim, de tempos em tempos, ir soltando informações legais no Instagram, e é uma mistura de prática clínica, que é o que as famílias precisam, né? Com as dinâmicas das minhas aulas, que são para os alunos. Então, é uma mistura. E você sempre foi essa pessoa, assim, muito plácida, né? Você passa uma paz muito grande e uma confiança de que tudo vai dar certo. Eu acho que isso é uma grande característica, isso é uma grande virtude sua. Eu acho que isso é importante. Eu sei que algumas vezes
as coisas não dão tão certo assim, né? Mas também ao longo da minha vida, Marisa, isso é uma opinião pessoal minha, né? No fundo, as coisas dão certo, mesmo que não seja o nosso certo que a gente imaginava, né? Sim, Então, sim. depois que os anos eventualmente passam, a gente amadurece, percebe algumas coisas. Ah, que bom que aconteceu daquele jeito, né? Mas, quando a gente lida com famílias, a gente lida com pessoas, muitas vezes, em situações super fragilizadas. Você também sabe disso, né? Mas, quando eu pego o filho de alguém que saiu daquela ideia de bebê perfeito, digamos assim, né? Aí a mulher fez uma ideia de um bebê perfeito, de uma gestação perfeita, de um parto Ah, perfeito, isso é muito né? comum. E aí, por N motivos, o parto não saiu da maneira como ela gostava. Vamos supor que o parto foi um parto mais difícil, o bebê precisou de um fórceps para sair, aí o fórceps machucou o bebê. Em virtude disso, ele tem uma série de alterações que exigem tratamento, dentre eles o osteopático, né? Então, tudo isso mexe internamente com a mãe, com o parceiro dela, que é o pai do bebê. E isso reflete no bebê. Reflete no bebê. E a minha mão atinge só a parte mecânica. E o que não é palpável pelas mãos? Então, eu também preciso levar isso em consideração. E aí, na minha prática clínica, eu não consigo entender um indivíduo separado do todo. Com o adulto já é assim para mim. Mas para um bebê, então, nossa senhora, não existe um bebê separado da mãe e separado do pai, né? E eu imagino que para aquele ser em formação e tão vulnerável, embora seja Uhum. muito resistente, né? Me disseram que Oh, o bebê é mais resistente do que a gente imagina. Eu imagino que a gente tenha que chegar para aquele ser, para interagir com ele com muito respeito, sim, né? Com uma energia como essa sua. Energia você me entende, né? sim, sim, sim. Né? Eu costumo dizer assim, Marisa, você vai saber isso melhor do que eu até. Eu aprendi isso no suor. Quem, como eu posso me propor a tratar de alguém ou acolher alguém, ajudar alguém, se eu mesmo não me trato? É Entende? verdade. Então, assim, imagina se a mãe leva um bebê que chora 24 horas por dia para mim, aí eu pego ele no meu colo, ele começa a chorar, e aí eu começo a chorar também. Não dá, É. entende? Eu tenho que me trabalhar. Então, eu tenho toda a minha história em relação a essa dinâmica, mas eu chego mais cedo na minha prática, eu faço lá minhas concentrações, as minhas meditações, e aí eu posso receber uma família um pouco mais centrado, porque eu não sei quem vai chegar ali. Posso receber famílias bem centradas e outras não tanto assim, né? E muito aflitas, angustiadas, Exatamente, né? exatamente. Então, fazer tudo isso é importante. É importante. Porque como, como uma família vai entregar o seu bem mais precioso na mão de um desconhecido, a princípio, né? Se esse desconhecido, no mínimo, não passar uma confiança, É né? verdade. Ou se eu estou com uma questão que eu preciso da sua ajuda na sua área, se eu chego lá e nunca te vi, ó, vou lá na Marisa porque falaram que ela é boa, tratou da minha amiga, vou lá, né? É muito top. E aí você me recebe de uma forma que não me passou confiança, ué, como que eu vou me abrir, né? Como que eu vou entregar, abrir aqui a portinha do coração, falei assim, ó, É acontece verdade. isso, Então, isso. Então, e isso é isso, desafiador. isso é um raciocínio que você traz de alguém que tem a mente aberta e de alguém Uhum. que tem essa visão holística, né? Sim, Porque nós somos, a gente estava sim. conversando antes, né? Uhum. Somos seres Sim, biopsicossócio espirituais. sim. Temos uma dimensão que é uma dimensão metafísica, quer Uhum. queira, quer não. Sim, E isso precisa contar na nossa sim. interação. E numa dinâmica, né, Marisa, de um mundo que é importante. É muito legal, porque eu tenho pessoas que me conhecem que falam assim, nossa, Rafael, você é muito cientista. E outros falam assim, nossa, mas você é todo, né? Então, a gente precisa dessa base palpável. Mas, muitas vezes as pessoas falam assim, isso aí não existe. Ah, o bebê ficar estressado porque a mãe está estressada? Ah, o que é? É Bluetooth que passa? Bluetooth?
Às vezes Pior eu que é. brinco, eu falo assim, é Bluetooth, Pior né? que é. E, então, isso precisa ser levado em consideração. Qual é a história daquela família? Qual é a história dessa mãe? O bebê nasce, tudo vem à tona, e aí o bebê, entre aspas, toma a culpa, porque ele é a bola da vez. Mas quando ela se sente incapaz, quando ela se sente com medo, ela tem uma história atrás que carrega isso. Né? E quando a gente vai puxando o novelo, a gente não, né? Porque não é a minha competência fazer isso. Mas, por exemplo, a família sai, se eu mandar para você, você vai puxar o novelo, se a gente conserta aqui ela, repercute aqui. Exatamente. E aí volta para você já diferente, talvez até Exatamente. posturalmente, por que não? Sim, Não é verdade? Porque está tudo junto. Eu já tive casos, Marisa, que eu pego o bebê e a mecânica dele ficou perfeita. Como dizia minha avó, um brinco. Ficou. Mas a queixa que a mãe me trouxe ainda está lá. Entende? E aí, quando eu consigo, porque tem famílias que isso é mais fácil, tem famílias que isso é mais desafiador e tem famílias que isso é impossível de se chegar. Né? Mas quando eu consigo adentrar esse terreno, eu tenho muitas histórias no consultório que quando a mecânica está muito bem alinhada e a gente percebe que uma casa antes do bebê no tabuleiro do jogo, que são os pais, tem desequilíbrios importantes e os pais percebem que isso tem correlação e se propõem a olhar para eles mesmos, se tratarem, você não precisa pôr a mão na criança. Não precisa pôr a mão. Eu tenho vários casos que às vezes eu falo assim, ó, então a mecânica dele está muito melhor assim, então vamos fazer assim, ó, as próximas sessões do seu bebê vai ser feita em você. Não sou eu que vou fazer. Você vai procurar essa profissional ou essa profissional. Porque daí você tem os profissionais parceiros que cuidam dos adultos. Né? E você traz ele para eu ver daqui X meses, para eu fazer uma revisão mecânica. Porque eu sou mecânico, lembra? Isso. Né? Então, se você levar o carro para o mecânico hoje, você não precisa levar ele amanhã. Né? A não ser que tenha um acidente. E é muito legal, porque quando eu recebo essa mãe depois de várias semanas, quando ela se propôs de verdade de se olhar e de se trabalhar, ela chega outra pessoa, no semblante dela a gente vê outra pessoa. E ela fala assim, ó, trouxe ele aqui porque você falou que é para trazer, porque ele já não tem mais nada. Perfeito, né? Essa é uma história que é o desejável, que a gente espera, legal. né? Mas isso deveria ser feito independente da área da saúde, né? Por isso que eu sempre sou a favor da equipe. Onde as minhas mãos chegam, é até aqui. Agora, onde elas não chegam, a Marisa chega. Onde a Marisa não chega, talvez outro possa chegar. Então, isso aqui é super importante, super importante. Agora eu vou te pedir, Rafael, para você fazer um trabalho, assim, um serviço de utilidade pública, que é o quê? Eu vou pedir para você olhar para sua câmera. Isso não é nada combinado, viu, pessoal? Não. E deixar para as pessoas uma mensagem de vida, assim, né? Alguém que está passando uma angústia, uma aflição. Você deixar aí uma mensagem de apoio, uma dica, né? Tá. Talvez baseada até na tua história, sabe assim? Deixar aí uma coisa bonita pro pessoal. Tá bom. Então, no atual estágio que eu me encontro, o que me vem à mente para passar para as pessoas é: vamos olhar para dentro da gente. Nós temos a tendência de olhar só para fora, de eventualmente algo que acontece ruim, a gente aponta o dedo, a minha mulher isso, o meu marido, o meu pai, a minha mãe, o meu chefe, o político e assim por diante. Né? Mas nós somos responsáveis pela nossa realidade. Então, olhemos para dentro da gente, é desconfortável muitas vezes olhar para dentro da gente, e que a gente possa também trabalhar essas questões. Que quando a gente trabalha, mesmo sendo muito desafiador, e a gente vai mudando internamente, isso transborda para o entorno. Né? E existem uma série de formas de fazer isso.
seja começando pela parte mais palpável, física, onde a osteopatia atua, por uma parte mais mental, não tão física assim, por exemplo, há muitas dinâmicas da própria psicologia, né? E, como a Marisa falou, né? Nós somos seres biopsico socioespirituais. Então, levem sempre isso em consideração, independente do seu sistema de valores e crenças pessoais, né? Nós não somos unicamente um saco de ossos, né? A parte estrutural, palpável, deve ser levada em consideração, mas muitas vezes ela vai expressar o que está acontecendo aqui internamente. Eu acho que esse é o que me vem à mente para falar. Como sempre, muito, muito, muito bom. Como tudo que você faz é assim perfeito. Eu quero te agradecer por ter vindo. Eu sei que o seu tempo é muito escasso, então me senti honrada de ter você aqui. A honra foi minha. Quando você me mandou o convite, eu fiquei super contente. Pois é. Então, pessoal, vamos entrar no Insta aí, né, do Rafael, aprender um pouco mais, entender sobre a osteopatia, o quanto ela pode ajudar na vida das pessoas. E a gente não é fica à verdade? disposição, né? Independente se o ouvinte é mãe, é pai, ou ainda nem é, né? Quer ser, ou já é vô, vó, ou mesmo profissional da saúde, ou não conhecia a osteopatia. A gente sempre, em relação à osteopatia, eu sempre falo, eu sempre fico à disposição de conversar, porque é uma das minhas paixões, né? E eu sei que ela pode contribuir bastante para a saúde do indivíduo e, consequentemente, de uma sociedade maior. Perfeito. E é isso aí. Terminamos mais um Sinapticamente. Obrigada pela sua presença e companhia até aqui. E lembra, cuida de você. Um beijo e até a próxima.